Salmos 119, nós faremos uma leitura dos versículos 57 a 64. Salmos 119, 57 a 64. O texto sagrado diz assim: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Nós vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora e já o fazemos com aquele propósito de expressar o nosso desejo de te engrandecer nesta noite, de sermos úteis ao louvor da glória do nome que tens, e ainda, Senhor, com o propósito de termos comunhão contigo, na comunhão dos santos. Ajuda-nos a te servir com sinceridade, a te louvar desde o coração, com a intensidade da nossa alma, e ajuda-nos a colher os frutos de edificação, os frutos de santificação que provém da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Meus irmãos, nós chegamos à 8ª estrofe do Salmo 119. A 8ª estrofe do Salmo 119, como os meus irmãos já sabem, nós estamos com um salmo acróstico, não é? Então, a 8ª estrofe do Salmo 119 tem os seus 8 versículos iniciados com a 8ª letra do alfabeto hebraico, a letra Het. Essa estrofe, a estrofe que li para os meus irmãos, é muito próxima da estrofe anterior. Vocês podem ver isso, não é? Você já começa vendo, por exemplo, que o último versículo da estrofe anterior, o versículo 56, guarda, digamos, uma relação de continuidade com o versículo 57, que é o primeiro da 8ª estrofe. Olha, versículo 56: tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Há uma relação, como se nós estivéssemos, digamos, em um só pensamento a partir destas duas estrofes, mas não quero que vocês imaginem que se trata de mera repetição, e eu vou mostrar para vocês que não, mas que de fato nós temos uma certa unidade, uma certa linha de pensamento entre a estrofe anterior, sendo, digamos, residindo, tendo como consequência nessa linha de pensamento na estrofe de hoje. Por exemplo, no versículo 51 da estrofe anterior, nós lemos ali que os inimigos zombam do salmista. Agora, no versículo 61, o salmista também está falando de inimigos, mas que desta vez o despojam. Nós vamos nos dedicar ao versículo 61 61 em instantes. Nós já vimos também que lá no versículo 55 da estrofe anterior, o salmista se lembra do nome de Deus durante a noite. Agora, no versículo 62, o salmista também se levanta à meia-noite para dar graças a Deus. Então, os temas
eles reaparecem, os temas da estrofe anterior reaparecem na história de hoje, mas eu repito que não se trata assim de mera repetição, ele não vai apenas repetir ideias, não. Os temas serão aprofundados e aprofundados de maneira maravilhosa, como espero em Deus que os irmãos percebam, não é? Agora, como é que nós podemos entender a estrofe 8ª do Salmo 119? Você vai perceber que nós temos duas grandes ideias aqui que estão presentes nesta estrofe. A primeira está nos versículos 58 a 60. Versículos 58 a 60, nós temos o grande tema do arrependimento e vamos nos debruçar sobre isto. E depois, a segunda grande ideia está nos versículos 61 a 63. Veja, versículos 58 a 60, o tema do arrependimento. Versículos 61 a 63, nós temos o tema da firmeza em meio a grandes perdas. Esses dois grandes temas, eles estão como que dentro de uma moldura, eles são emoldurados por duas ideias. A primeira está lá no versículo 57 e a outra no último versículo da estrofe, no versículo 64. Lá no versículo 57, nós temos a ideia de que Deus é a porção do salmista. E lá no versículo 64, nós temos a noção de que a bondade de Deus se estende por toda a terra. Então, imagine essa estrofe como um quadro lindíssimo. A tela tem dois grandes temas: o arrependimento, versículos 58, 59 e 60, o tema da firmeza em meio a grandes perdas, isso está nos versículos 61, 62 e 63, e esses dois temas estão emoldurados. De um lado nós temos o versículo 57, Deus como a porção do salmista. Do outro, nós temos no versículo 64, a bondade de Deus espalhada por toda a terra. Dá para entender? Então, é uma estrofe maravilhosa, a gente se deleita com a palavra de Deus, e você vai perceber que o salmista não está apenas assim sendo redundante, não é? Ele não está andando em círculos, ele está de alguma maneira, nos alimentando de forma maravilhosa cada estrofe que nós avançamos. E é isso que eu quero que os meus irmãos percebam nesse momento. Muito bem, ditas estas coisas, vamos ao nosso texto, que é o que realmente nos interessa. Primeiro nós temos o versículo 57. O que consta no versículo 57? Aquela ideia, aquela primeira moldura: o Senhor é a minha porção. Vocês estão comigo? Muito bem. A estrofe tem início com é introduzida com esta proclamação, que eu diria, meus irmãos, que é a proclamação mais fundamental da experiência da vida. O Senhor é a minha porção. A frase do salmista, ela, a partir do original, ela talvez capte melhor o espanto, a admiração, a perplexidade do salmista com essa ideia do que propriamente o arranjo que foi dado à frase para a tradução para o português. Porque o salmista disse mais literalmente o seguinte, minha porção, ó Yahvé. Vocês entendem? O espanto que há nesta frase, a perplexidade, a exclamação. O salmista está dizendo, minha porção, ó Yahvé. E onde reside a fundamentalidade desta frase, desta exclamação? Com efeito, meus irmãos, nada supera o privilégio de poder dizer com realidade e com a devida compreensão: Deus é a minha porção, Deus é a minha herdade, Deus é a minha possessão, Deus é meu.
É basicamente isso que está sendo dito aqui. Deus é meu. Isto parece uma frase um tanto presunçosa, não é? Como alguém pode dizer: Deus me pertence? Isto parece uma frase muito presunçosa, não é? Muito orgulhosa e destituída de qualquer fundamento. Porque como é que mortais, pecadores, miseráveis como nós, podemos dizer que Deus é a nossa possessão, de que Deus nos pertence? Deus é meu. Por favor, crente, lá vem você de novo, com as suas falas arrogantes. Que história é essa de que Deus é meu, de que Deus me pertence? Você está delirando. A frase pode parecer bastante presunçosa, mas eu quero lembrar os irmãos que quando o crente diz: minha porção, ó Yahvé, quando o crente diz: Deus é meu, Deus é a minha possessão, Deus é a minha herdade, Deus é a minha porção, ele está a afirmar aquela inexplicável e graciosa experiência de ter sido beneficiário, meus irmãos, daquilo que tem sido chamado de pacto da graça. O pacto da graça, ele foi iniciado tão logo Adão caiu. Até lá, nós tínhamos em vigor o pacto das obras. Adão poderia ter passado da possibilidade de pecar para a imortalidade no seu sentido mais pleno, se tivesse obedecido. Vejam, ele poderia ter passado da possibilidade de pecar para a impossibilidade de pecar, se tivesse obedecido os termos do pacto das obras. Vocês estão lembrados de que Deus fez um pacto com Adão, pelo menos esta é uma das ideias e uma das propostas, uma proposta que abraço. Deus fez um pacto com Adão e Deus disse a Adão que se ele não desobedecesse, se ele obedecesse o único mandamento que tinha para obedecer. Me parece que nós temos ali, jungido com este mandamento, uma promessa de imortalidade no sentido mais pleno. Ocorre que Adão desobedeceu, e na medida em que Adão desobedeceu, teve início o pacto da graça. Agora, preste atenção nisso. O pacto da graça não significa dizer que Deus aboliu o pacto das obras. O pacto da graça significa dizer que o pacto das obras não pode mais ser cumprido por nós pecadores. E pelo pacto da graça, um representante foi eleito para cumprir o pacto das obras em nosso lugar. Dá para entender isso ou não? Então, olha o que nós temos a partir do momento da queda. A partir do momento da queda, nós temos vigendo um novo pacto, que pode ser chamado com justiça de pacto das obras. Pacto da graça. E pelo pacto da graça, um representante, um substituto do povo de Deus foi designado para cumprir o pacto das obras, mas no lugar do povo de Deus. Dá para entender isso? Esse pacto da graça, ele foi administrado de diversas maneiras e por meio de diversos pactos que estão colocados ao longo do Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, o pacto com Abraão, que nada mais é do que a manifestação do pacto da graça. Depois nós temos o pacto, antes disso, nós temos o pacto com Noé, mas temos o pacto com Abraão, depois nós temos o pacto com Moisés, através de Moisés com a nação de Israel. E lá em Levítico capítulo 26, versículo 12, é isso que nós vamos ter naquele pacto: vocês serão o meu povo, e o quê?
e eu serei o Deus de vocês. Mais adiante, quando Jeremias promete um novo pacto, em Jeremias capítulo 31, isso novamente é repetido, porque o que nós temos na verdade a partir de Gênesis 3 é apenas a administração do pacto da graça por meio de diversos pactos. Então, nós temos o pacto de Deus com Noé, depois o pacto de Deus com Abraão, depois nós temos o pacto de Deus com a nação de Israel, o pacto da lei mosaica, depois nós temos um pacto com Davi. Mas tudo isso é manifestação do pacto da graça, e em Jeremias nós temos então a última manifestação do pacto da graça no Antigo Testamento, em que é prometido por Deus que Deus mesmo colocaria a sua lei no nosso coração, e o Senhor disse por meio do profeta: vocês serão meu povo, e o que? E eu serei o seu Deus. Quando um crente diz assim: o Senhor é meu, o Senhor é a minha porção, o que ele está dizendo é: Deus me incluiu no seu povo, com quem ele fez um pacto, e é com justiça que eu posso dizer: o Senhor é a minha porção, é a minha herdade, é a minha possessão. Quem tenho eu na terra senão o Senhor, disse Asaf, e do céu, que mais eu tenho além do Senhor? Meus irmãos, as implicações dessa confiança ousada, embora humilde, são reais e permanentes. Eu digo implicações práticas, eu estou pensando em implicações práticas. Imagine que o salmista deve ter visto inúmeras vezes os soldados de um exército vitorioso tomando posse dos despojos de guerra. Ele deve ter visto isso muitas vezes. Se o salmista era o rei Davi, se esse salmo é de autoria davídica, então Davi viu isso inúmeras vezes. Deus lhe deu a oportunidade de ser vitorioso inumeráveis vezes nos campos de batalha. Então, se esse é o caso, ele já viu muitas vezes soldados tomando despojos de guerra, e eles estavam ali tomando para si aquilo que viam de mais valor, aquilo que lhes parecia e que lhes era aos olhos e às ambições mais interessante, de maior valor. E assim é o salmista. Aqui o salmista está, digamos, dando um brado de vitória, e ele está dizendo que escolheu o Senhor como o tesouro da sua vida. Veja o que nós temos aqui. É como se o salmista estivesse dizendo: o tesouro da minha vida é o Senhor, e perante Ele todas as luzes são trevas. Perante a luz do brilho, do sorriso de Deus, da comunhão com Deus, ante o fulgor de ser considerado amigo de Deus, tudo mais é obscuro, tudo mais não passa de trevas. Vocês estão lembrados de duas parábolas gêmeas contadas por Jesus em Mateus capítulo 13? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44, nós temos a parábola do tesouro escondido e temos a parábola da pérola. São duas parábolas gêmeas. A diferença entre elas existe, é uma diferença sutil, mas elas são induvidosamente muito próximas uma da outra. O versículo 44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele topa se desfazer de tudo para adquirir um campo em cujo solo está o tesouro escondido.
Versículos 45 e 46 nós temos a parábola irmã gêmea, não é? A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Esse aqui já é um negociante experiente, ele já conhece coisas valiosas, mas de alguma maneira, quando ele viu a pérola de grande valor, tudo mais perdeu o brilho. O que nós temos aqui é exatamente esta ideia nas palavras do salmista. Agora, eu quero que os meus irmãos não esqueçam que ter a Deus como a nossa porção também implica em ter a Deus como nosso rei legislador. E é por isso que lá no versículo 57, o salmista acrescenta: eu disse que guardaria as tuas palavras. Meus irmãos, preste atenção nisso. Algumas pessoas agora, nesse momento, nessa manhã de domingo, estão chorando, porque um dia elas disseram a Deus que guardariam as suas palavras, mas que caíram escandalosamente, caíram grosseiramente. E hoje, nesse momento, enquanto nós estamos aqui prestando nosso culto a Deus, pessoas estão agora lamentando, chorando o seu pecado, colhendo os frutos da sua perversidade, porque elas fizeram grandes promessas para Deus e não as cumpriram. O nosso salmista não. O nosso salmista, ele está dizendo que Deus é a sua porção e que aquela promessa que um dia ele fez perante o Senhor está de pé. Ele está dizendo: Senhor, eu disse que guardaria as tuas palavras, e eis-me aqui, porque tu és a minha porção. Agora eu quero que vocês percebam que estas duas ideias precisam andar juntas. O fato de que Deus é a porção do salmista e o fato de que Deus é o legislador soberano do salmista precisam andar juntos, porque afinal de contas, o Senhor é a porção somente daquele que o obedece. Como é que você pode saber se ama a Deus? O Senhor Jesus disse isso de maneira clara, por exemplo, em João capítulo 14, se você quiser ir lá comigo. João capítulo 14, o versículo 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? Esse é o quê? Esse é o que me ama. Olha o que nós temos no versículo 23, se alguém me ama, fará o quê? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha o que nós temos no versículo 24, quem não me ama, não guarda, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então o que nós temos no versículo 57 é exatamente a junção destas duas ideias. O Senhor é a minha porção, eu amo, Ele é o grande tesouro da minha vida, foi aquilo que escolhi para ser o meu tesouro na vitória da batalha. Nada mais me enche os olhos, porque o Senhor é o grande tesouro da minha vida, minha porção, ó Yahvé. Agora isso está junto com uma outra ideia. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Quero saber se os meus irmãos estão me acompanhando nesse ponto. Muito bem. Colocada esta moldura inicial, nós vamos agora para os versículos 58 a 60, porque aqui nós temos o grande tema do arrependimento.
Notem comigo que a posse plena de Deus pelo cristão, eu friso isso, não o torna carnalmente confiante, a ponto do crente descurar das disciplinas espirituais. Um cristão nunca diz, pelo menos não em são juízo, nunca diz: Deus é meu, não preciso da comunhão da igreja. Deus é a minha porção, não preciso dos meios de graça. Deus é a minha herdade, eu não preciso mais orar. Isso nunca passa pela cabeça de um cristão quando são no seu juízo, são no seu julgamento e no seu discernimento. Pelo contrário, quanto mais certos de que somos de Deus e de que Deus é nosso, mais nós o buscaremos e o faremos de todo o coração, nós mais o quereremos e está perante sua face. Então, a partir do versículo 57, o Senhor é a minha porção. Ah, é? Então os desavisados poderiam concluir: então tá bom, né? Você não precisa mais de nada, você não precisa mais cultivar os meios de graça. Não, não é assim. Olha o que diz o versículo 58: imploro de todo o coração o quê? Imploro de todo o coração a tua graça. É por isso que o salmista está aqui no versículo 58, implorando com todas as forças pela graça, pelo sorriso de Deus, pela manifestação desse sorriso, implorando para ver a face de Deus. Imploro de todo o coração a tua graça. E o salmista está implorando a manifestação desta graça no ponto em que ele sabe que precisa. E é por isso que a segunda parte do versículo 58 diz: compadece-te de mim segundo a tua palavra. Tem uma outra versão que diz: sê misericordioso para comigo. Então, olha o que nós temos aqui, meus irmãos, em nosso texto, não é? Sim, Senhor, eu preciso, mais do que tudo, da tua compaixão, da tua misericórdia. Ser propício a mim, pecador, como disse um publicano lá na história de Jesus contada por Lucas, em Lucas capítulo 18, não é? Então, notem como, estando o salmista na plena posse de Deus, isso nada tem a ver com mérito, isso nada tem a ver com justiça própria. Nunca passou pela mente do salmista a possibilidade de comunhão com Deus a parte da graça de Deus. Então, é por isso que nós temos assim tons tão claros no versículo 58: imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, o salmista, ele expressa sua necessidade da graça e da compaixão de Deus, tanto mais quanto ele se debruça sobre a lei de Deus. E aqui eu quero que vocês percebam que nós temos uma espécie de ciclo que se retroalimenta entre a ação de graça, a ação da graça de Deus e o nosso senso de necessidade de mais graça. Veja, o que estou querendo dizer é o seguinte: quanto mais somos abençoados com a graça de Deus, mais nos sabemos necessitados e dependentes da graça de Deus. Alguém que não tem a experiência da graça não sabe da sua necessidade de graça. E é isso basicamente que nós temos aqui no nosso texto, porque é a graça que nos leva a buscar a Deus, e é a graça que nos leva a estudar a palavra de Deus, por cujo estudo somos levados para mais dependência da graça de Deus. É por isso que o estudo da Bíblia
eu digo estudo da Bíblia, estudo bíblico da Bíblia, nos faz conhecer a pecaminosidade do nosso caminho. E esse conhecimento que nos torna cientes da nossa pecaminosidade, também nos torna prestos, nos torna rápidos para emendar os nossos caminhos e conformá-los à palavra de Deus. É isso que nós temos nos versículos 59 e 60. Você pode ler comigo: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, eu te imploro por graça, porque fui agraciado, e quando recebo essa graça, eu reprovo os meus caminhos, e quando eu reprovo os meus caminhos, eu não perco tempo em voltar à tua palavra e em observar os meus caminhos conforme a tua palavra, com o fim de emendá-los conforme a tua vontade. Olha o que nós temos nos versículos 59 e 60 novamente: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Opa, olha aqui para mim, por favor. O homem começou falando da sua plena posse de Deus. Vocês estão lembrados disso? Deus é a sua porção. E o que isso significa? Isso significa que nós nos tornamos cada vez mais dependentes dele, e nós imploramos por sua graça. E quando somos agraciados, tanto que imploramos por sua graça, nos tornamos ainda mais dependentes da graça de Deus e começamos a estudar a palavra. E quando nós estudamos a palavra, nós comparamos aquilo que vemos na palavra de Deus com os nossos caminhos, e isso nos faz reprovar os caminhos que nós temos vivido. Dá para entender isso, sim ou não, gente? E ao mesmo tempo em que reprovamos os caminhos desconformes com a palavra de Deus, nos tornamos, pela graça de Deus, prontos, rápidos a emendá-los segundo a vontade do Senhor. Dá para entender isso, meus irmãos, sim ou não? Essa tem sido a experiência dos meus irmãos, sim ou não? Vocês estudam a palavra de Deus, amém? E aí, quando vocês estudam a palavra de Deus, vocês confrontam os caminhos de vocês, e por isso reprovam esses caminhos, e se tornam rápidos para conformá-los à palavra de Deus. É isso. Esse é o caminho do arrependimento. Nós não podemos esquecer o dito do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 4. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É por isso que o salmista pede graça. Não esqueça, por exemplo, o que está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, em suma, o que nós temos nos versículos 59, 58 a 60 é o seguinte: o salmista implorou por graça, essa graça o fez reprovar seus caminhos, porque confrontados com a palavra de Deus, e esta graça o fez rápido, pronto para emendá-los conforme a vontade revelada de Deus. Por isso, o versículo 60: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Nós somos rápidos para muitas coisas que nos interessam. Estamos sempre prontos para a ação, desde que alguma coisa seja da esfera do nosso interesse. É ou não? Mas quando a graça de Deus age em nosso coração, nós nos tornamos também rápidos para aquilo que mais nos interessa. E aquilo que mais passa a nos interessar é a conformação dos nossos caminhos com a vontade de Deus. Esse é o teor.
a forma como o tema do arrependimento foi tratado nos versículos 58 a 60. Agora eu quero que vocês observem comigo os versículos 61 a 63, porque aqui nós temos o tema da firmeza em meio a grandes perdas. O versículo 61 diz a respeito de uma experiência ainda mais dura que aquela narrada no versículo 51. Lá no versículo 51, o salmista foi ridicularizado em sua fé. Os ímpios zombaram do salmista. Aqui no versículo 61, nós temos uma outra experiência. Digamos, temos uma experiência mais dura, mais intensa, um embate mais intenso frente aos inimigos da fé, porque aqui no versículo 51, o salmista foi despojado, foi defraudado, foi espoliado, desapossado, esbulhado dos seus bens. A outra possibilidade de leitura desta passagem é a seguinte, bandos de ímpios me despojaram. Aqui que nós temos no versículo 61, laços de perversos me enleiam, tem versão traduzindo assim, bandos de ímpios me despojaram. E aqui nós temos a realidade de que os ímpios, digamos, foram se tornando mais ousados. Eles a princípio apenas ridicularizavam a fé do salmista, mas parece que essa animosidade, essa hostilidade com a fé cristã foi se tornando cada vez mais séria. E agora, os ímpios que talvez agissem individualmente, agora estão reunidos em bandos. E nós somos assim, em bandos nós fazemos coisas que não fazemos individualmente. E nós temos uma reunião em bandos. Talvez esta reunião em bandos tenha feito com que os inimigos do salmista se tornassem mais ousados a ponto de tomar-lhe os bens, tomar-lhe as posses. Mas, a despeito dessa experiência, o salmista diz no versículo 61, segunda parte, que não esqueceu da lei de Deus. Leia comigo, olha o versículo 61, laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Pastor, o que significa isso? Vejam, isso diz muito sobre o modo como o salmista reagiu às extorsões que ele sofreu. Bandos de ímpios se juntaram para lhe tomar as posses. Como é que ele reagiu? Ele diz assim: eu não me esqueci da tua palavra. Senhor, eu tive vontade de fazer muitas coisas, mas não esqueci a tua palavra. Veja como isso diz a respeito do modo como o salmista reagiu às investidas dos ímpios. Ele, por exemplo, pode ter tentado se manter na posse dos seus bens, mas ainda assim o seu senso de justiça não o fez abandonar a palavra de Deus. Dá para entender isso, sim ou não? O salmista não está dizendo que nada fez para defender os seus bens. Ele não diz isso. E nós não somos proibidos pela palavra de Deus, de dentro daquilo que nos é possível fazer, defender a nossa posse dos bens que nos pertencem. Agora, quando o fizermos, nós precisamos ter cuidado, porque este senso de justiça pode resvalar em pecado. E o que o salmista está dizendo é que ele pode ter tentado se manter, sim, na posse dos seus bens, mas nem seu senso de justiça, nem essas tentativas o demoveram do caminho da santidade. Ele está dizendo também que decidiu, meus irmãos, não errar, e decidiu não pagar o mal com o mal. Ele decidiu
não pagar o mal com o mal. O que ele está dizendo basicamente é exatamente isso. Os inimigos se juntaram em bandos para me tomar as posses, mas na minha reação eu não me esqueci da tua lei. Ele está dizendo: Senhor, eu esqueci de mim, eu esqueci dos meus interesses, eu esqueci até da posse sobre os meus bens, mas eu não esqueci da tua lei. Para o salmista, sofrer a perda de certos bens é infinitamente mais vantajoso do que sofrer o pecado. Afinal de contas, Deus é a sua porção. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ao longo de 2020, pessoas perderam tudo, ou uma parte considerável do seu patrimônio. O percentual de falência das empresas brasileiras é enorme. Pessoas estão vendendo seus bens a preço abaixo do valor de mercado para ver se conseguem se recapitalizar para tomar novas iniciativas empreendedoras. Nesse processo, pessoas se suicidaram. Já tive notícia de mais de um caso de pessoas, ante a perda dos bens, tirarem a vida. Vocês estão entendendo, Senhor? O salmista teve a experiência de perder os seus bens, mas o modo como ele reagiu foi da seguinte maneira: não esqueço da tua lei. Afinal de contas, não esqueça disso também, o Senhor é a porção do salmista. E quando o Senhor é a porção de uma pessoa, é a possessão de uma pessoa, ela não pode perder nada. Vocês entendem? Na verdade, o assalto dos perversos, meus irmãos, não defraudou nem sequer os pensamentos do salmista. Nem os pensamentos do salmista pararam muito tempo para considerar o valor das perdas. Ele não se tornou uma pessoa amarga. Ele não, por exemplo, se afastou da igreja por conta das perdas. Pessoas, e vocês devem conhecer pessoas desse tipo também, que ante as perdas se afastam da igreja, não é? Parece que a igreja ou a sua forma de religiosidade era apenas um meio, ou para conseguir coisas ou para manter coisas. E na medida que viu esses planos frustrados, o fato dela ser da igreja não lhes imunizou de perdas. Aí parece que o encanto foi perdido. Então, olha aqui, o salmista não se torna amargo, rancoroso, e é por isso que a ação de graças não cede lugar ao rancor, nem aos queixumes, nem à meia-noite. Veja o que está no versículo 62: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. E me parece que esse levantar à meia-noite aqui quer dizer muita coisa, não é? Porque provavelmente meia-noite seja a hora predileta dos assaltos, seja a hora predileta da atuação dos ladrões. Mas enquanto os ladrões roubam, a mente do salmista está, obrigado, Miriam, a mente do salmista está ocupada com ação de graças. E você pode perceber que não é apenas aquela
aquela maneira, digamos, meio displicente de estar deitado e pensar em Deus e orar, deitado mesmo. Parece que há uma decisão no sentido de buscar a Deus de maneira intensa, tanto que o salmista fica de pé, ele se levanta à meia-noite para dar graças a Deus, tudo por conta dos justos juízos do Senhor. O salmista sabe, meus irmãos, que nenhum pecado ficará impune. Ele tem experiências disso na história, ele conhece a palavra de Deus, de modo que ali está o salmista à meia-noite, quando ninguém o vê. Ele não está fazendo isso para dar satisfações a quem quer que seja. Não é o espetáculo de uma religiosidade aparente para receber aplausos. Ele está simplesmente à meia-noite, ele se levanta sozinho, ninguém o vê, e os seus pensamentos estão cheios da glória de Deus, cheios de gratidão pelo Senhor. As perdas nem afastaram o salmista de Deus, segundo o versículo 62, nem afastaram o salmista da igreja, segundo o versículo 63, porque lá no versículo 63 nós temos o seguinte: companheiro sou de todos os que te temem, dos que guardam os teus preceitos. Opa, esta palavra é muito importante, preste atenção nisso. Me parece que o salmista é criterioso em suas amizades. As amizades do salmista são seletivas. E qual é o critério de seleção? O critério de seleção é o seguinte: é meu amigo quem teme a Deus. Esse é o critério de seleção. Tem mais algum outro critério? Nenhum. O salmista não está dizendo assim: eu sou companheiro de alguns da igreja. Ele está dizendo: eu sou companheiro de todos, contanto que temam a Deus. Esse é o critério da minha amizade. Esse é o critério da minha comunhão. Olha aqui o que eu estou querendo dizer. As perdas lá do versículo 61 não afastaram o salmista de Deus, segundo o versículo 62, nem afastaram o salmista da igreja, segundo o versículo 63. Isso é importante porque normalmente acontece o seguinte: nós nos aproximamos de Deus depois da igreja. Eu não estou falando de visitações esporádicas, eu estou falando de gente que se integra ao corpo dos crentes, que se sente parte da comunhão e de fato experimenta a comunhão dos santos. Primeiro, a comunhão é com Deus, depois a comunhão é da igreja. Agora o inverso também é verdade. Primeiro as pessoas se afastam de Deus e repudiam Deus da sua vida. Depois, qual é a consequência? Elas se afastam da igreja, se afastam da comunhão da igreja. É por isso que nós temos esta sequência. O salmista está em comunhão com Deus, porque isso não foi abalado pelas suas perdas, mas o salmista continua em comunhão com a igreja. Isso ocorre, meus irmãos, porque quem ama a Deus, ama os que amam a Deus. Deu para entender isso? Isso está em muitos lugares, por exemplo, da primeira carta de João. Se você quiser ler comigo alguns versículos ali, a carta, embora pequena, é pródiga em menções ao amor cristão, né? Como os meus irmãos bem sabem. 1 de João, capítulo 3, versículo 11. A mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros, não é isso? Versículo 14 diz que sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O versículo 16 diz que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. O versículo 23 ainda diz
que o mandamento é que creiamos em Cristo e que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Lá no capítulo 4, seguindo, versículo 7 diz: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ora, aquele que nasceu de Deus ganha uma natureza semelhante à natureza de Deus. Deus ama, e aquele que nasce dele ama também. Olha o que nós temos ainda no capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é o quê? Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, versículo 21, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Agora, no capítulo 5, versículo 1, nós temos a relação entre o amor a Deus e o amor aos irmãos, porque João diz assim no versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o que? É nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Parece uma redação meio difícil. Aquele que ama, você precisa até parar para pensar um pouco mais nisso, né? Aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. João poderia ter dito simplesmente assim: aquele que nasceu de Deus ama os irmãos, ou aquele que nasceu de Deus ama aqueles que nasceram de Deus como ele. Quer dizer, tem várias formas, digamos, mais simples desta mesma ideia ser colocada, mas existe alguma coisa aqui que está dependente desta forma exata pela qual João escreveu. João escreveu assim: é nascida, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Opa! O que João está querendo dizer é que a fonte comum entre o amor que nós temos a Deus e o amor que nós temos aos irmãos é ter nascido de Deus. Vocês entendem por que a escolha desta redação mais difícil? Qual é o elo entre o amor a Deus e o amor aos irmãos? O fato de que nascemos de Deus. E o que João quer dizer é o seguinte: olha aqui, preste atenção nisso. Você nasceu de Deus? Sim, nasci de Deus. Então você recebeu uma natureza semelhante ao de Deus? A de Deus? Sim, recebi. Por que Deus me fez nascer de novo? Porque Ele te ama. E por que Deus fez os outros tantos dos seus irmãos nascerem de novo? Porque Ele os ama. Se Deus ama os seus irmãos, você não recebeu uma natureza semelhante a dele? Ou não? Então, se você recebeu uma natureza semelhante à natureza de Deus, você também vai amar os seus irmãos, porque Deus os ama. Deu para entender isso? Então há uma razão de ser nesta redação mais rebuscada. O fato de nos tornarmos semelhantes a Deus com o novo nascimento está no fundamento do nosso amor a Deus e aos irmãos. Agora, meus irmãos, o que o salmista está dizendo aqui no versículo 63? Olha aqui para mim, por favor. Quero que você conclua aqui junto comigo nesse segundo grande tema da estrofe. O primeiro grande tema é o do arrependimento. O segundo é exatamente essa firmeza no meio de grandes perdas. O versículo 61 fala de grandes perdas. O versículo 62 fala assim, ó: eu não deixo de dar graças a Deus em hora nenhuma, inclusive no momento em que estou sendo espoliado, expropriado, desapossado. Mais ainda, nada disso mexe na minha comunhão com os santos.
perda nenhuma me afasta da comunhão da igreja. E agora nós chegamos no versículo 64. Vamos ver como é que o salmista fecha a sua estrofe. Porque lá no verso 64 nós temos o seguinte: a terra, Senhor, está cheia da sua bondade. Vocês estão comigo? A estrofe tem início como? Com uma menção da firme confiança de que Deus pertence ao salmista. Deus é meu, Deus é a minha porção, não é isso? E ela termina com a menção de que não há um lugar onde o crente não experimente a plena bondade de Deus. A terra está cheia da bondade de Deus, não está? Então não importa o lugar onde me encontre. Opa, vamos aqui. Segundo o versículo 57, Deus é a porção do salmista. Se Deus é a porção do salmista, ora, pense comigo, não importa o que tenhamos ou o que deixemos de ter, Deus é a nossa porção. Agora, segundo o versículo 64, não importa se somos banidos, se somos exilados, se somos desapossados, se somos conduzidos sob força para lugar que não é nosso, se fomos arrebatados do lugar que é nosso próprio, sabe de uma coisa? Isso não importa, porque onde quer que nós estejamos, a bondade de Deus será conosco. Agora junte essas duas ideias. Deus é a minha porção, versículo 57, e a bondade de Deus está em toda a terra. Eu não tenho como escapar da bondade de Deus. Aonde quer que eu vá, há ali plenitude de bondade de Deus. Quando eu junto essas duas ideias, meus irmãos, nada pode me demover do caminho do Senhor. Então eu quero, em conclusão, destacar duas grandes ideias da nossa estrofe. Primeiro, é que a plena certeza da posse e da bondade de Deus não nos desencoraja em relação aos meios de graça, nem a comunhão da igreja. Note que o salmista começa assim: o Senhor é a minha porção. No versículo 2 ele diz: imploro de todo o coração a tua graça. Imploro de todo o coração a tua graça. Versículo 63 ele diz: companheiro sou de todos os que te temem. Olha aqui o que é que nós temos. A minha certeza de fé, pelo contrário, me faz ainda mais diligente no uso dos meios de graça. Segundo lugar, e esta é a segunda grande ideia do nosso texto, é que a decisão de obedecer a Deus implica a decisão de se deixar instruir por Deus. Aquele que decidiu ser obediente a Deus, também decidiu ser ensinado por Deus. É por isso que o salmista começa a sua estrofe dizendo: o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. E ele termina a sua estrofe dizendo: ensina-me os teus decretos. Perceba a relação disso. Eu decidi obedecer a Deus, mas note como isso só tem coerência se tiver uma outra decisão. Eu quero aprender a vontade de Deus. Imagine que você decidiu obedecer a Deus, mas não tem interesse em conhecer a vontade de Deus. Não parece contraditório isso? Então, como é que o salmista começa na sua estrofe? Eu disse que guardaria as tuas palavras. Como é que ele termina? Ensina-me os teus decretos. Porque são decisões inseparáveis.
Uma, a decisão de obedecer, a outra, de conhecer a vontade do Deus que deve ser obedecido. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração, meus irmãos. Vamos ficar de pé nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesse momento, te damos graças por esta manhã, te louvamos por tua palavra. Nós de fato carecemos dela, do ensino que dela procede. O nosso coração tem sede dela e sente a necessidade dela. Ajuda-nos a viver este caminho de arrependimento e de fidelidade a Ti. Mas também, Senhor, quando a Tua providência reservar para nós momentos de perdas, estejamos nós tão firmados, tão bem fundamentados na verdade, com raízes lançadas tão profundamente no solo do Evangelho, que nada nos demova de nossa comunhão contigo e com o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos.